Muito bem, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, estamos aqui com mais uma edição, dando início à nova coluna Café com Você, nosso talk show, de forma simples de coluna, mas bem diferenciado na história da imprensa friburguense, parceria, né, como fruto da parceria entre o nosso jornal e o Hotel Fabris, por isso eu sempre agradeço, renovando sempre os agradecimentos à empresária Ana Paula e toda essa equipe aqui do Hotel Fabris. E a gente está apresentando nessas últimas edições uma sequência, né? Uma série de entrevistas, de participações aqui bem descontraída sobre maçonaria, o que vem a ser maçonaria e representado através dos seus presidentes, que são chamados internamente de veneráveis mestres, e principalmente porque recentemente todas as lojas de Friburgo, né, tiveram a oportunidade de impulsar suas novas diretorias. E hoje nós estamos tendo a satisfação de receber uma das principais, né, praticamente a caçula da cidade, né, que é a loja maçônica Professor Oscar Argolo, situada no bairro de Olaria, bem próximo ali da Via Expressa, mas isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, porque antes a gente vai ouvir e vai conhecer um pouquinho mais do seu atual presidente, né, que, como disse, é chamado de Venerável Mestre, empossado recentemente com a sua nova diretoria, um advogado também, profissional de direito, um dos mais queridos e conhecidos aqui no Nova Friburgo, Dr. Paulo Lamblé Júnior. Aqui eu agradeço, Paulo, antes de mais nada, a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua amizade, né, e a oportunidade de estar aqui com a gente. Então, seja bem-vindo. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, né, de quem é o Paulo Lamblé Júnior. Vamos lá, Luiz. É um prazer, uma honra, uma satisfação participar do seu talk show. Meu nome é Paulo Lamblé Júnior, como você disse, tenho 47 anos, sou advogado, advogo há 17 anos, 17 para 18 anos aqui em Nova Friburgo, filho da cidade, nascido e criado em Nova Friburgo. Nas minhas atividades, a gente tem uma especialidade na área do direito do trabalho, direito previdenciário, direito civil, sucessões, né? Eu e mais 2 sócios tocamos no escritório, temos outros parceiros de trabalho. Então, desenvolvemos um trabalho de excelência na área jurídica de Nova Friburgo, né? E, como tal, fui recentemente empossado como presidente da loja Professor Mas eu vou te Oscar. interromper, Paulo, te interromper um pouquinho para antes de você falar e você falar um pouquinho, você falou da sua trajetória profissional e pessoal, que eu queria te perguntar agora, por isso te interrompi, você me perdoe, Imagina. de você falar um pouquinho da sua vida maçônica. Como é que você descobriu, alguém descobriu, que a gente já viu nas conversas anteriores aqui. Primeiro que tem muita gente que acha que tem vontade de entrar, mas não basta só isso. Sim. Tem que ser visualizado, ter conhecimento, ser convidado para que depois daquele crivo todo ser enquadrado como alguém, né, capaz de fazer parte dessa ordem. Como é que surgiu o seu ingresso, o seu convite, a sua oportunidade na maçonaria? Sim, eu recebi um convite através do saudoso Célio Freitas e meu padrinho, que é o Argentil Ferreira Rabelo, também um maçom, já um decano, né? Uhum. E através dos convites efetuados por ambos, foram feitos diversos procedimentos que são peculiares à maçonaria, são feitas sindicâncias do candidato, e após as devidas aprovações em loja, nós iniciei na maçonaria em abril de 2014, né, na nossa querida Argolo. Ainda à época, nos reunimos na loja Independência Nova Friburgo, que é situada lá no Prado, né? Uhum. Ainda não tínhamos nossa sede própria à Sim. época, né? E já tem aí 11 anos de trajetória maçônica e recentemente, como consegui agora empossado como presidente. Lógico que sou apenas mais um maçom, só estou lá representando os demais membros do nosso quadro, através de uma diretoria coesa, harmônica, para desenvolver aquilo que é a realidade maçônica. Mas isso é muito legal que ele disse pelo seguinte, porque você vê, primeiro que os outros convidados já abordaram, e o doutor Paulo aqui, o nosso querido Paulo Lamblé, falou também de que, digamos assim, popularmente falando, não é qualquer um que entra na maçonaria, né? Tem um crivo lá, tem sindicantes e tudo, e imagine depois alguém já
uma vez participando da maçonaria, chegar à presidência, né? Merecer a confiança, o voto, o carinho e a participação, que eu sei que se tornam irmãos, amigos, todo mundo. Você está como presidente hoje, mas certamente todo mundo trabalha de maneira muito, né? Porque senão o presidente não teria como fazer tudo sozinho. Então isso é muito importante, ter essa união que é em favor da comunidade, mas também em favor da coletividade que participa dentro dessa ordem, né? Sim, sim. Eu ocupei diversos cargos em loja antes de me tornar presidente, e de tempos em tempos a loja maçônica escolhe um representante para ser seu presidente e tocar os devidos trabalhos, E a né? de vocês também são de 2 em 2 anos a eleição. Sim, sim. Aqui em Nova Friburgo nós temos duas potências, agora três potências na realidade, né? Mas a grande loja tem um mandato de 1 ano para cada presidente. Nós que somos do Grande Oriente do Brasil, esse mandato são de 2 anos e se renova de tempo em tempo, né? E agora recentemente em junho nós fomos instalados, tomando posse na condição de presidente da loja. Que maravilha, que maravilha. Então a gente está conversando, vou te pedir, Paulo, licença agora, para a gente fazer o nosso primeiro intervalo comercial, né? E daqui a pouquinho a gente volta com a sequência aqui da coluna Café com Você, hoje recebendo aqui, né, para nossa satisfação, alegria e maiores conhecimentos ainda, o Dr. Paulo Lamblé Júnior, né, o presidente atual, venerável mestre da loja Professor Oscar Argolo. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte e com mais novidades e mais detalhes a respeito desse assunto. Já voltamos. Muito bem, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, estamos de volta aqui para a nossa segunda parte da coluna Café com Você, nosso talk show. Hoje recebendo aqui, nessa parceria com o Hotel Fábio, recebendo Paulo Lamblé Júnior, né, atual presidente, né, ou também chamado venerável mestre, de uma das grandes lojas, importantes lojas maçônicas de Nova Friburgo, que é a professora Oscar Argolo. E é justamente isso, Paulo, que eu queria te perguntar um pouquinho. Quem está acompanhando essa série aqui, tivemos tempos atrás a participação do nosso querido amigo Rodrigo França, que falou da indústria e caridade, que ele é o presidente atual. Depois tivemos o Cláudio Fiasca, que falou da Jacques de Molay, que aliás é um personagem muito importante também da história, né, da maçonaria. Você pode comentar a respeito. Ouvimos também da Independência, Leandro Silva, que é presidente lá, e agora tem você aqui da loja Professor Oscar Argolo, que é um nome próprio, né, de um nome, parece que de um professor mesmo. O que você pode comentar um pouquinho aqui desse patrono de vocês? Então, Luiz, há algum tempo já havia a vontade de se fundar uma loja do rito brasileiro. Nossa loja, seria bom salientar, é um Sim. rito diferenciado dos demais ritos que se praticam na maçonaria. Paulo, só Tem... fazendo parênteses, quando você fala rito, para o pessoal entender bem, é que tem, né, umas normas, umas organizações internas, que isso difere do chamado, conforme foi citado aqui, escocês antigo e aceito, do brasileiro, né, e tem outros ritos aí, e o brasileiro de vocês. Né? Sim, sim. É porque assim, tem o rito escocês, ele é oriundo da Inglaterra. Nós temos a Jacques de Molay, que também pratica o rito escocês, mas ligado a um personagem francês, que é Sim, Jacques conhecido de Demolay. muitos, né? E assim, é mais com relação à procedimentalidade do que se trabalha em loja, do que se difunde, do que você prega os Sim. irmãos, e nada mais peculiar do que a gente trabalhar num rito que tem o nome do nosso país. Nosso Exatamente. país. E então, continuando a situação, havia-se uma vontade de se fundar essa loja que era desse rito diferenciado, e através do nosso fundador, José Joaquim Souza, que é o baluarte da maçonaria, esse ano completa 55 anos, adiantar, Isso aí. e a pedido de José Joaquim e outros nomes que foram fundadores, hoje basicamente ele é o único fundador que ainda frequenta a loja. Questões de os fundadores vieram do Rio de Janeiro, e foi o professor Oscar Golo, como você disse, professor do ofício, que era da loja do Rito Brasileiro, e foi falecido, né? E aí o filho dele, José Joaquim, na tentativa de lhe fazer uma homenagem, Sim, bacana. prestou essa homenagem e fundando
com esse nome do professor Oscar Argolo, saudoso professor Oscar Que Argolo. maravilha. E você falou de uma pessoa aí muito querida, né? Realmente um dos maçons mais renomados aí da sua própria história, que é o José Joaquim, né? Sim. Que hoje mora em Bom Jardim, né? Mas está sempre aqui. E que eu me recordo uma ocasião, quando nós fazíamos, na época do jornal em Bom Jardim, nós fazíamos a TV Mais Bom Jardim, que tinha um quadro parecido com esse aqui, né? Só que tem que era no estúdio, enfim, era um quadro de entrevista, e a gente entrevistando o Joaquim, né, que a gente chama ele popularmente de Joaquim, eu fiz a pergunta a ele qual o grande segredo da maçonaria, e ele me deu a resposta mais interessante que eu nunca esqueci. Um dia eu vou trazer ele aqui para ele poder falar, que ele falou que o grande segredo da maçonaria é não ter segredo, né? É procurar fazer. A única coisa que a gente faz, eu acho que você pode comentar e explicar aqui, que a gente observa lá na maçonaria, que a maçonaria parece que, ao contrário de outras instituições, e nada contra as outras instituições, ela só tem aquele princípio de não estar propagando, né, de estar divulgando, noticiando muitas ações sociais, principalmente beneficentes. Sim, sim. A maçonaria ela é filosófica, iniciática, progressista e filantrópica. Mas a gente pratica a nossa filantropia de forma silenciosa, para que a gente não precise ficar divulgando daquilo que se faz, que é praticar o bem à coletividade, aos irmãos da loja e à população da forma geral, né? Então a gente trabalha em várias frentes, óbvio, como disse, de forma silenciosa, não sigilosa, mas de forma a não divulgar, como você colocou, porque é um dos princípios da E o maçonaria. importante é, evidentemente, fazer, e não propriamente divulgar, né? Sim, é fazer o bem e sem Até porque a gente, divulgar a quem. é verdade, exatamente, até porque a gente vê também, né, Paulo, na sociedade, não vamos nem só crucificar os políticos, né? E tem muita gente que só procura falar, né? E não Verdade. propriamente fazer. O importante é efetivamente fazer e não totalmente só propagar, né? E com isso aí, você só me recapitulando, o professor Oscar Lagolo deu origem ao nome, e a loja de vocês foi fundada, tem quantos anos mais ou menos? Ela foi fundada em 2002, nós temos 23 anos em fevereiro que nós completamos. Como você disse, a caçula de Nova Friburgo. Hoje nós temos um templo próprio, como você divulgou, que Aí fica vamos ali. falar depois mais sobre isso, então. Ela fica em Olaria e até por uma questão estratégica, né? Porque nós temos a industrialidade que fica no centro de Nova Friburgo, nós temos a Independência que fica no Prado, ali próximo do Conselheiro, temos a Jacques Demolay que fica no Tingli, e a Argolo, agora por último, a gente escolheu o bairro de Olaria para que a gente pudesse exatamente atender a toda a coletividade do Nova Friburgo, né? E ter nos bairros estratégicos lá a sua representatividade. Com certeza, e muito merecidamente mesmo, e um trabalho muito importante. A gente vai falar mais sobre isso ainda, sobre a localização, né? Muita gente, às vezes, que conhece Olaria, que é uma cidade dentro de Nova Friburgo, né? E talvez até não saiba exatamente aqui, porque é num local muito interessante, muito agradável, por sinal, uma loja, né, uma sede assim maravilhosa lá, que o dia que vocês puderem conhecer, vocês vão admirar. Mas eu vou pedir, Paulo, você licença para a gente fazer a nossa segunda e última parada, e daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco aqui da coluna Café com Você no nosso talk show, hoje recebendo Paulo Lamblé Júnior, presidente, né, venerável mestre da loja Professor Oscar Argolo em Olaria. Já voltamos.